Sente-se, por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Hoje é a última ministração dessa série, O Poder da Fé Cristã. Olhar um pouquinho para trás e ver o que a gente pensou, meditou sobre esse tema tão poderoso, o poder da fé cristã. Vimos nessa série que a verdadeira fé, ela olha para Deus, para Cristo. A verdadeira fé cristã, ela não olha para si mesmo, para as suas possibilidades, para os inimigos, para as circunstâncias, mas ela olha tão somente, inteiramente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Compreendemos que o fundamento da fé cristã, meus irmãos, é Cristo glorificado. Lá no Monte da Transfiguração, Cristo glorificado e Cristo encarnado, o Rei e o Cordeiro, ok? Então o fundamento da nossa fé está aí, no eterno Deus, mas aquele que nos amou e veio morrer na cruz por nós. Vimos também que a verdadeira fé cristã é onipotente em toda a vontade de Deus. Tudo é possível ao que crê. Isso é, a fé cristã, ela pode e ela deve fazer toda a vontade de Deus. Em tudo que Deus quer que você viva, você pode viver. E você deve viver para a glória de Deus. E vimos como a fé cristã nos conduz a uma vida vitoriosa, como o texto da semana passada que nós vimos, 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz: todo nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então esse texto impressionante das Escrituras Sagradas. E hoje eu gostaria de meditar com você nessa última mensagem sobre a fé cristã. É uma fé que trabalha para a glória de Deus. É uma fé que trabalha para a glória de Deus. Como diz Tiago, a fé sem obras, ela é morta, ok? A verdadeira fé, a fé cristã, ela trabalha para a glória de Deus. E vamos meditar nesse texto, que é uma das parábolas mais difíceis de se compreender que o nosso Senhor Jesus nos deu. Mas nós não podemos fugir de textos difíceis, né? A gente precisa olhar para esses textos que às vezes ficam difíceis da gente entender, mas que tem uma lição e nos chama um desafio extraordinário nesta noite. Lucas capítulo 19, versículo 11 diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviando após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: aqui, Senhor, a
tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe o que tem 10. Eles responderam: Senhor, mas ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que lhe tem, será tirado. Quando, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Que texto, meus irmãos! O texto começa dizendo no versículo 12, que certo homem nobre partiu de uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus está próximo de Jerusalém. É a última parábola que Jesus diz, segundo Lucas, antes da entrada triunfal em Jerusalém. E ele diz que as pessoas estavam na expectativa que o reino de Deus viria imediatamente. Mas a própria parábola mostra que o rei ia tomar um reino. O imperador, aqui a gente precisa dessa explicação para poder entender a parábola. O imperador chama o rei e dá posse para ele. Por isso a viagem desse que será o rei, desse homem nobre que será o rei, ele precisa ir até o imperador. Lá o imperador coroa e ele volta para receber, para reinar e receber o reino, que é o local, o país onde ele vai reinar. Aqui no caso, esse local. Então, dentre todos os cidadãos, o imperador escolheu aquele que era o melhor, o mais apropriado, aquele que vinha da linhagem real. Por isso que diz, certo homem nobre, ele é nobre de nascimento, ele nasceu, como o pessoal diz, ele é de sangue azul, né? Então, ele tem essa linhagem real, e aqui é uma figura perfeita da pessoa de Jesus. Jesus, ele é o filho de Davi. Davi é o principal e o rei mais glorioso da nação de Israel. O homem que era segundo o coração de Deus. E Jesus, quando você olha na genealogia de Jesus, ele é o filho de Davi. Por isso que as pessoas clamavam e chamavam Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, aqui nós temos o rei, a sua linhagem. Jesus é o rei, ele é da linhagem de Davi, mas não apenas isso. O texto chama ele de um homem nobre, não apenas nobre de nascimento, mas nobre no seu caráter. O imperador vai escolher alguém que tem capacidade de reinar, aquele que pode reinar, aquele que de fato vai fazer um excelente reinado. E aqui está o nosso Senhor Jesus, a sua vida, a sua conduta, tudo em Cristo Jesus é o mais excelente de todos os homens. Não vamos encontrar ninguém que seja como o Senhor Jesus, em caráter, em santidade, em vida, em comunhão com Deus. Ninguém aproxima-se do Senhor Jesus, ninguém é semelhante ao nosso Senhor Jesus. Por isso que o texto sagrado vai mostrar essa glória do próprio Senhor Jesus. Por isso que João vai dizer que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Nós vimos a glória. Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então ver a Jesus é ver o próprio Pai Celestial, é ver o próprio Deus. Isso é inigualável, irmãos. Isso é incomparável. Jesus, em sua conduta, em sua
autoridade sobre tudo. Veja, ele usa e reverte as leis da natureza que estão todas sobre o seu poder. Ele anda sobre as águas. Tudo é ordenado por ele. Ele cumpre toda a sua vontade e as leis da natureza lhe obedecem. Ele também tem toda a autoridade espiritual. Os anjos lhe servem e os demônios lhe obedecem. Nós vemos Jesus, ele é o rei, e ele é o rei da história, de toda a história. Nele se cumprem as profecias do Antigo Testamento, e o que ele diz se cumpre exatamente como ele determina. Jesus é o rei da eternidade. Ele ressuscitou os mortos. A morte lhe obedece. O além, quando ele chama os mortos, precisa responder. Não há ninguém na terra que jamais exerceu poder e autoridade e que tenha o caráter de Jesus, o nosso Senhor, e que seja o Filho de Deus. Por isso, somente Ele, e Ele tão somente, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não há outro que merece sentar no trono, não há outro digno. Como diz João, não há outro que possa tomar o livro e abrir os céus. Não há nenhum outro, nem nos céus, nem na terra. E ele chorava muito, mas não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que desceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Mas veja o versículo 14. Nós estamos no 12, mas veja o 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele, atrás dele, uma embaixada dizendo para o imperador: não queremos que este reine sobre nós. Essa foi exatamente a atitude da nação de Israel. Ele veio para os céus, mas os céus não receberam. Mas não apenas isso, é a atitude de todo ser humano, de todos os povos da terra. Não aceitam o reino de Deus, não aceitam o rei dos reis, não aceitam Jesus como rei, como Senhor e como Salvador. Nenhuma cultura no mundo inteiro vai aceitar Jesus como Senhor, como o único rei, Salvador e juiz de vivos e mortos. As culturas jamais aceitarão Jesus como o Criador do universo e sustentador de toda a vida. Veja, isso é o que ensinam os nossos filhos na escola. A teoria da evolução, que está ultrapassada há mais de 100 anos, mas continua insistindo nisso. O nada criou tudo. Do nada, tudo veio existir. O nada criou tudo perfeito, belo e bom, mas não admitem que apenas um ser tão sábio, glorioso e grandioso, o próprio e único Deus, pode criar todas as coisas. A cultura jamais vai aceitar isso. Jamais vai aceitar isso. A cultura aceita que Jesus seja mais um cidadão na sua cidade, mas não o Senhor da sua história. A cultura jamais vai admitir que Jesus é o Senhor da história e que toda a história está em suas mãos. Não apenas uma antipatia por Jesus. A gente não gosta muito dele, a gente não é muito fã de Jesus. Não. O texto diz que eles o odiavam. Ele vem da linhagem real, sua vida, sua conduta na sociedade é perfeita, assim como Jesus o foi, mas não o aceitam, o odeiam de todo o coração e mandam uma embaixada atrás dele, dizendo para o imperador: não queremos que este reine sobre nós. Como judeus, antes de crucificar Jesus, disseram: não temos nenhum rei a não ser Kaiser, a não ser César. E o imperador que estava, e os que vieram antes, os que vieram depois, homens imorais, violentos, injustos, assassinos, pessoas terríveis, pessoas horríveis. Mas
foi exatamente essa rebelião que toma o coração de todo ser humano. Mas Jesus diz em João 15:18: se o mundo vos odeia, sabem que primeiro me odiou a mim antes do que a vocês. Ok? Então, uma rebelião aberta e direta de toda a cultura, de todo ser humano contra a pessoa de Cristo Jesus. Deus é amor. Deus é amor. Jesus é o amor. E o amor foi revelado na cruz, derramado os seus amores, em tudo que ele fez. Foi resultado de um amor profundo, pleno e perfeito a todas as pessoas. Mas o coração do ser humano está cheio de ira, de raiva, de egoísmo, de ódio, de inveja e inimizade. Jesus é o príncipe da paz. Mas quando nós olhamos para o mundo, nós vemos um mundo dividido em classes, nós vemos um mundo dividido em inimizades, quantas guerras explodindo aos nossos olhos, quantas coisas acontecendo ao nosso redor. Nós vemos Jesus, o único Salvador, que nos substitui naquela cruz e paga os nossos pecados e ressuscita dentre os mortos. Mas o que o ser humano faz? Milhões de deuses, e os adora e diz que santos, que têm méritos, nos concedem esses méritos, mas nunca Jesus, nunca o Senhor da glória. Nós somos salvos pelas nossas próprias obras, dizem os pecadores caídos, não arrependidos. Nós vamos nos salvar pela idade, pelas boas obras, por qualquer coisa que fazemos, mas nunca Jesus. Jesus é aquele que nos leva a um relacionamento de amor com o Pai, e nós criamos a religiosidade, mas a identidade de toda essa rebelião é uma rebelião contra Deus, contra o seu Cristo, contra o seu Senhor, apesar de nunca ter havido sobre a terra alguém como nosso Salvador. Meus irmãos, e quando nós olhamos esse texto, nós vemos a ordem agora para uma fé que trabalha no meio de um mundo hostil a Cristo Jesus. Esse é o ambiente, esse é a expressão clara de um mundo e de uma cultura, e sempre será assim, onde a fé cristã trabalha, onde os verdadeiros cristãos trabalham. Olha o versículo 13: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Ele deu 3 salários mínimos para cada um, hoje um pouco mais de R$4.500, um pouco mais do que isso, e disse: negociai até que eu volte. A cidade, o país está convulsionando, não querem o rei, envia uma embaixada atrás dele para dizer: não queremos que você reine sobre nós. Há uma guerra civil no país, o país está completamente dividido e furioso contra o imperador e contra o rei que o imperador deseja colocar em seu lugar para reinar, para o representar. E esse povo inteiro nessa revolta está tentando de alguma forma levar a uma insurreição e mostrar que esse rei não deve de forma alguma reinar. E agora esse rei chama 10 servos e diz: negociai até que eu volte. Vocês vão me representar, vocês vão ser fiéis a mim, vocês vão estar no meio desta estrutura social convulsionando, política e econômica contra mim, mas vocês vão trabalhar para mim. E assim meus irmãos, a vida da igreja. Aqui está a vida da fé
que trabalha para Deus. Nós não trabalhamos para Deus sob o conforto de uma cultura que aceita Cristo, que recebe Cristo, que admite Cristo, que diz Cristo é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o nosso Rei. De jeito nenhum. Sempre foi e sempre será exatamente assim. Uma cultura, um mundo hostil a Deus, hostil a Cristo Jesus, ao Rei e ao Reino. E é aqui que a igreja trabalha. É aqui que a igreja vai negociar. Então, está ao lado do Rei, enquanto ainda não foi coroado pelo imperador em um país hostil, é a prova da lealdade dos seus servos, que os seus servos darão ao Rei. A fé dos servos em seu Senhor é demonstrada inquestionavelmente. Aqui a sua fidelidade, enquanto esse Rei não é coroado, e eles estão trabalhando e servindo como se ele já fosse coroado. A fé deles é demonstrada aqui, porque quando o Rei voltar, coroado, tomado de poder, trazendo um exército lá da capital do imperador, quem não vai se dobrar a esse Rei? Quem não vai se dizer, olha, eu sempre acreditei que você seria o Rei, eu sempre achei que você ia reinar mesmo, olha, eu sempre estive do seu lado, olha, eu sempre acreditei em você. Qualquer um diria isso. A prova está na fidelidade e lealdade desses servos, é que enquanto este Rei não foi coroado, eles estão servindo lealmente ao seu Senhor. E quando nós olhamos, o texto de Hebreus diz que todas as coisas foram sujeitas a Cristo Jesus, mas ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Quando Ele voltar, na sua segunda vinda, é que veremos que todas as coisas estão sujeitas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua lealdade, a verdadeira fé, ela trabalha, ela negocia, ela funciona, ela produz, ela é leal a Deus em meio a essa situação contrária ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Assim é o cristão. Ele sabe quem é Jesus, o Rei dos Reis, o eterno Rei e o Cordeiro de Deus, e trabalha, mesmo que o mundo onde ele está, a cultura onde ele está, diga, Jesus não é o Rei, Ele jamais reinará sobre nós. E então ele trabalha diante dessa lealdade. O chamado do Rei é para que os servos vivam como se o reino já fosse pleno. O Rei chama os seus servos a viver e servir a um Rei que voltará coroado, viver abertamente por Cristo e para Cristo. Eles tinham que dizer para todo mundo naquela cultura, esses 10 servos que tem pouco dinheiro nas mãos, 3 salários mínimos, eles tinham que trabalhar com esse pouco de dinheiro, dizendo, o Rei voltará, Ele é o Rei, Ele é coroado, Ele é o Senhor, e nós o servimos, Ele é o nosso Rei, não temos nenhum outro. O nosso Rei é aquele sobre o qual vocês não querem ser súditos, mas Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, e nós o amamos, e nós o servimos, e vivemos para a glória dEle. Trabalhar e servir e viver abertamente. Se o Rei é odiado, quem está do lado desse Rei, como é que vai ser? Também da mesma forma odiado. Por isso Jesus disse, se o mundo vos odeia, saibam que primeiro me odiou a mim. Então, Jesus vai dizer, ai de vós, quando todos vos elogiarem. Aí você fala, puxa vida, a gente hoje vê a igreja querendo elogios, né? Querendo a simpatia da cultura. Mas quando a igreja olha esses textos, ela vai ver, opa, eu não vou poder ter a simpatia de todo mundo, eu não vou poder ter o sorriso
sempre de todo mundo e da cultura, do mundo que está ao meu redor. Mas a maneira como você vive hoje, meu irmão, demonstra se você tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai dizer: negociai até que eu volte. Então, quando você vive abertamente e declaradamente que Cristo é o Senhor, e você vive por Cristo e para Cristo, abertamente, todo mundo sabe, não há dúvida, você prova para todo mundo que Jesus é o Rei da sua vida. E em que reino você está? Quando você vive assim, e trabalha assim, e existe dessa forma, você está provando a sua lealdade a Cristo Jesus. O mundo está dizendo para você: Jesus não vai voltar. Esquece disso. Jesus não vai voltar. Isso é bobagem. Isso é uma coisa antiga que alguém inventou, que criaram por aí. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso jamais acontecerá. E nós estamos dizendo: o Senhor reina. O Senhor voltará. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. E nós vivemos, nós negociamos, nós existimos para a glória dele. E a palavra aqui, negociar, é a palavra pragmático, essa palavra grega que significa estar totalmente envolvido em trabalho, ser meticuloso, excelente, dedicado, observando as normas e as leis, trabalhar com o que é valioso, com dinheiro, com joias. Por isso a necessidade de executar seriamente o que se trabalha, com o que se trabalha de forma organizada, empenho e esforço. É assim que nós devemos viver. Negociar o que Deus te deu. Negociar o que Deus deu para você. Viva com o que Deus te deu, com a saúde que Deus te deu, com a força que Deus te deu, com a sabedoria, com a inteligência que Deus te deu, com as oportunidades que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu, viva para a glória dele. Use como instrumento de lealdade e fé ao seu Senhor. Que você possa viver para a glória dele. Viva abertamente em santidade diante das pessoas. Viver abertamente em santidade. Todo mundo sabe que a minha vida é para Cristo, que Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. Isso não está escondido de ninguém. Todo mundo sabe abertamente que eu pertenço a Cristo e que minha vida está em oposição direta à imoralidade, está completamente aversa a toda forma de impiedade. Minha família sabe disso, que eu não vou rir de piadas imorais, que eu não vou negociar absolutamente nada na minha vida, princípios e valores da minha vida, pela minha família, ou por ninguém no meu trabalho. Por quê? Porque minha vida inteira eu estou vivendo abertamente. Eu estou vivendo como se Jesus já tivesse voltado. Esse é o ponto aqui. O ponto aqui é que cada cristão vive como se o Rei já estivesse presente. Esse é o chamado. Quando o Rei chama os seus servos, eles confia as vidas e diz: negociai até que eu volte. Eles estão vivendo como se o seu Senhor já estivesse coroado, reinando, e já tivesse voltado e estivesse presente diante deles. É assim que eles estão vivendo. Você, meu amado irmão, está vivendo e trabalhando no reino de Deus como se Jesus já estivesse voltado. Não é poderoso? Essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem dessa parábola. Uma parábola que aparentemente é tão difícil de entender, mas tão poderosa no seu chamado. Há uma parábola semelhante a essa, semelhante, não é exatamente a mesma, mas é semelhante em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. Exatamente, Jesus está falando da sua segunda vinda no Monte das Oliveiras, depois que ele disse que naquele templo de Jerusalém, aquelas lindas pedras, Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. O que aconteceu no ano 70 depois
ressurreição de Jesus, se cumpre o que o Senhor Jesus diz. E Ele está dizendo a parábola dos talentos. E o que nós vivemos, o que nós fizemos, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava enfermo, eu estava doente, o que você fez? Então, o chamado nesse texto é para vivermos como se Jesus já tivesse voltado. Quantos crentes estão vivendo como se Jesus já tivesse voltado? Ele reina. Onde Jesus está agora? Sentado no trono da glória, reinando, soberano, absoluto. Ele venceu tudo. Ele já venceu o diabo. Ele já venceu o pecado. Ele já venceu a morte. Ele já venceu os demônios. Ele já venceu o império das trevas. Não há nenhum inimigo que resta ser vencido. Ele já venceu tudo. Ele é o rei. Toda glória, todo louvor é a Ele. Os anjos o adoram. Todos os céus estão prostrados diante dele. Ele é o rei, Ele é o Senhor. E nós devemos viver assim. Mas as pessoas, lembra quando você não era crente? Você não enxergava isso. Você não conseguia ver isso. Você não conseguia nem imaginar algo assim. A única coisa que você vivia era a religiosidade. Mas você não conseguia imaginar algo dessa natureza. Mas agora você é um cristão verdadeiro. E você deve viver como Jesus já tivesse voltado. Se Jesus já tivesse voltado, como você gastaria o seu dinheiro? Quais seriam as prioridades da sua vida? Qual o valor que você daria aos talentos que Ele te deu, às oportunidades que Ele te deu, todas as bênçãos que Ele tem te dado dia após dia na sua vida? Como você usaria a sua vida? Esse é o chamado desse texto. E esse é o chamado, meus irmãos, a prestarmos contas diante do nosso Deus, o que faremos. Como Paulo diz, o juízo começa pela casa de Deus. E exatamente isso que o texto nos mostra. Antes daqueles que disseram, nós não queremos que Ele reine, e o fim deles termina no último versículo, mostrando que eles serão executados diante do rei. Eles serão julgados, o mundo será julgado, mas primeiro o Senhor vai pedir contas de mim e de você. O que nós fizemos, como vivemos, meus amados irmãos. E isso deve gerar uma alegria em nós, porque Ele confiou em nós. Ele confiou que iremos representá-lo, que iremos viver para a glória dEle. Ele confiou em você, que você, ao receber dons e talentos e bênçãos que Ele está te dando, de todas as ordens, e Ele que te criou com as habilidades que você tem, com a estrutura que você tem, seja ela física, mental, com as bênçãos e oportunidades que Ele te concedeu, que você vai viver realmente e abertamente para a glória de Deus, porque Ele é o Rei. Ele é o Rei. E aqui, meus irmãos, é que nós, com os olhos no Rei, essa fé cristã verdadeira, que vive como se Jesus já tivesse voltado, entende que tudo que nós temos aqui é temporal, tem sua importância, mas fragilidade, e que nós devemos usar tudo o que temos para viver para a glória de Deus. Porque eu quero dizer para você, tudo que você está vivendo, você já o vive diante de Deus. Você já está vivendo diante de Deus. Você já está vivendo diante do seu Senhor. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Porque tudo que fazemos, por isso que a ideia bíblica é essa: tomar um pão e comer, ou tomar um chazinho ou um café, seja o mais simples, trivial da vida, o mais comum, diário, ordinário da vida, que é comer e beber.
tudo nós vamos fazer para a glória de Deus. E a consciência cristã é essa, meus irmãos, é que Cristo reina. Ele é o Rei, Ele reina soberano, e vivemos para a sua glória, e vivemos porque não estamos servindo a um Cristo católico, morto, cabecinha quebrada, pescocinho quebrado, o coitadinho que nasceu em Belém. Não, nós adoramos e vivemos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou, aquele que esmagou o diabo debaixo dos seus pés. Glória a Deus! E nós não temos que nos esconder. Ele nos chama ao oposto: negociai, vai para a rua abertamente, encarando o mundo, a cultura e a hostilidade desse mundo, dizendo: eu amo a Cristo, Ele é a minha vida, Ele é o meu Senhor, eu vivo para Ele, tudo em mim é para a glória dEle. Isso, irmão, é a fé cristã. É a isso que esse texto nos chama: a viver definitivamente e unicamente para Jesus Cristo, o Rei da Glória. É isso. Negociai, viva, trabalhe, se divirta, coma, exista, tudo para a glória de Deus, tudo para exaltar a Deus. Então viva abertamente em santidade de caráter, sabendo que o Rei está presente. O Espírito do Rei, o Espírito Santo, habita em nós. Ele está presente. Então a gente vai viver abertamente em santidade, abertamente, em plena santidade, num país imoral como o nosso, um dos países mais imorais do mundo. Não pense que o mundo inteiro é igual ao Brasil, em nível de imoralidade. Não pense que não é. Tem imoralidade no mundo inteiro, mas tem níveis desse troço. É igual justiça e injustiça. Um dos países mais injustos do mundo é o nosso. A injustiça em todos os países, mas existem níveis e graus desse troço. E a gente vive num dos países mais imorais do mundo e mais injustos. Queridos irmãos, como nós vamos viver? Representando o Rei da Glória, abertamente nesse mundo, nessa cultura, a não ser vivendo em santidade, a não ser vivendo abertamente em verdade e justiça. Pastor, está todo mundo se corrompendo, mas você não, meu irmão. Na minha família todo mundo se corrompeu, você não, meu irmão. Na minha família tem o hábito de mentir, mas eu não. Na minha família tem o hábito de passar o rodo nas pessoas, passar a perna. Você não. Você não. Porque você está diante do Rei. Você está diante do Rei. Na minha família, o pessoal gosta de passar panos quentes na imoralidade de todo mundo. Você não. E não espere sorrisos por isso. Não espere ser amado. E ninguém vai gostar de você. Por quê? Porque você está representando o Rei, o Santo, Santo, Santo. E quando pedirem a sua opinião, você vai dizer: está errado, é pecado. E vão fechar a cara para você. E vão dizer: eu não gosto mais de você. Mas o que importa é o Rei. Porque se você quer agradar os homens, desista de servir Cristo. Paulo disse: se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Não tem como. Você não pode agradar dois senhores. Ou você tem um Senhor e agrada a Ele, Cristo Jesus, ou você não pode servir. Porque não podemos servir dois senhores. Irmão, esse texto coloca você numa bifurcação. Ou você vai em direção a Cristo, vivendo abertamente para a glória dele, sabendo que Ele reina.
ou você se entrega à cultura. Não tem jeito. Não tem jeito. Você não vai conseguir viver no meio. Não existe um outro caminho, um caminho alternativo. Não tem como. E esse é o desafio da fé cristã. É a fé que vence o mundo, como vimos na semana passada. Mas é a fé que trabalha para a glória de Deus, mesmo nessa situação, mesmo em todo o contrário. Viva abertamente em amor. Viva abertamente em amor. A marca de Deus é o amor. Deus é amor. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andai, vivei em amor. Que a sua vida, que as transações da sua vida, que o viver diário, que os seus labores, que os seus negócios, seus relacionamentos, tenham como marca o amor perfeito de Cristo Jesus. Viva em amor, ame as pessoas. É isso que o Senhor fez, é isso que nós somos chamados a fazer. Se queremos representar o Rei, temos que viver abertamente como Ele viveu. É isso que o texto nos chama a viver, é viver abertamente para anunciar o Evangelho, cumprir a missão, pregar o Evangelho com a nossa vida. Quando você vive abertamente em santidade, quando você vive abertamente em verdade, quando você vive abertamente em justiça e em amor, você está pregando o Evangelho, mas você anuncia com a sua boca o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo, à comunidade, à sua família, às pessoas que estão ao seu redor, em cada oportunidade, em tempo e fora de tempo, em todo o tempo. Você anuncia o Evangelho de Cristo e viva abertamente, pregando a segunda vinda de Cristo. O meu Rei voltará. O meu Rei voltará. Eu estava comprando no Adélio aqui, fazendo umas compras, um projeto, e duas meninas do caixa estavam conversando sobre uma questão lá de UPA, hospital, gente que recebe, não recebe, que morreu e tal, aquela coisa toda. Acho que foi na segunda ou terça-feira isso. Depois daquela mensagem, né, de domingo. E aí eu estava ouvindo elas conversando, não estava me atendendo, e elas duas conversando. Eu disse, veja, essas pessoas têm uma responsabilidade, um privilégio de atender tantas pessoas, de salvar vidas. E quando elas fazem isso, elas são uma grande bênção, mas quando elas se omitem, elas matam direta e indiretamente pessoas, são responsáveis em relação a isso. E eu falei para elas, imaginem no dia que essas pessoas comparecerem diante de Cristo para darem conta do que elas estão vivendo agora. Essas mulheres arregalaram os olhos. E eu disse, todos nós vamos comparecer diante de Deus. Cada oportunidade, tempo afora de tempo, todo tempo, anunciando a Cristo. Ele voltará. Ele voltará. O mundo é indiferente, Ele voltará. O Senhor Jesus voltará. Meu amado irmão, que isso esteja no seu coração, na sua mente, que você viva à luz da esperança, que essa é a nossa esperança. Porque se a nossa esperança, diz Paulo, se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Para que a gente está se santificando? Para que a gente está sofrendo por Cristo Jesus? Se a vida é só essa, se não tem a segunda vida de Jesus, se não tem a ressurreição dos mortos, o que é que nós estamos fazendo? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas não, nós temos uma esperança. A nossa esperança é a segunda vida de Jesus. A nossa esperança é que Ele é o juiz de vivos e mortos, e Ele nos ressuscitará e nos dará um corpo semelhante ao corpo da sua glória, e nós viveremos para sempre com Ele. Meu irmão, negocie, viva a sua vida para a glória de Deus. Em tudo que você fizer, viva demonstrando Cristo em sua vida. Viva na expectativa da segunda vida. O seu Rei reina, sempre reinou, sempre reinará. Ele é o único Rei. Viva assim para a glória dele e olhando
dia, a cada momento, a cada situação da sua vida, sob a expectativa maravilhosa e aberta de que Ele voltará, Ele retornará. Glória a Deus por isso. Então se esforce o máximo possível, e Ele vem. E o versículo 15 diz que Ele vem para trazer uma recompensa. Ele chama cada um dos seus servos. Versículo 15, Ele voltou e mandou chamar os seus servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ele vai chamar você para saber o que você fez na sua vida. Que negócio que você fez com a sua vida? O que você fez com a sua vida? Seu tempo, dinheiro, saúde, juventude, esforços, velhice, tudo. E é lindo a generosidade do nosso Senhor. Ele deu 3 salários, R$4.500. Ele disse: Senhor, aqui tem R$45.500. Eu negociei, eu trabalhei. E quando o Senhor ia lá receber o reino e voltava, nesse ínterim, nesse ato, eu ganhei aqui mais 10 milhas, Senhor. 45 mil. Você mal compra um carro hoje com 45 mil. Você vai ter 10 cidades. Irmão, se a gente pudesse ao menos imaginar a grandeza da bondade de Deus, a generosidade de Deus, o quanto Deus vai nos abençoar. E a maior bênção não é nem o que Ele vai nos dar, é a sua presença, o seu amor, olhar nos olhos dele. Mas Ele generosamente ainda vai nos dar tantas coisas. Ganhe 10 minas, você vai ter 10 cidades para reinar sobre elas, para governar sobre elas. O outro veio com 5, você vai ter 5. Você foi fiel no pouco, e Ele vai te colocar no tudo nessa vida que você tem pouco. Não importa o quanto você tem, não importa se um crente tem milhões, tudo é pouco. O importante é que você viva como se Jesus já tivesse pouco. Só que um chegou malcriadamente e disse, versículo 20, veio outro e diz: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti. Lembra que eu disse no domingo passado? O oposto da fé é o medo. É o medo. Esse servo está totalmente contaminado pela cultura. Esse servo tem uma visão do seu Senhor como a cultura tem, como aqueles que odiavam ao rei tinham. Ele tem a mesma visão. Mas é interessante, ele é um servo. Ele é considerado um servo. E olha o que ele está fazendo. Eu e você também somos considerados um servo, não é verdade? Mas olha, e como estamos vivendo? Como estamos vivendo? Ele simplesmente guardou embrulhado num lenço, pois tive medo, pois é homem rigoroso, ascético, duro, rígido. A ideia aqui é a palavra grega austero. É alguém exigente, duro, ríspido, e tira, e não apenas isso é injusto, tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. O Senhor é duro, é injusto, e a única coisa que podemos ter de ti é medo. Exatamente a visão que as pessoas têm de Cristo Jesus, de Deus. Que Ele é justo. Se Ele vier julgar vivos e mortos, não. Se Ele não salvar todo mundo, então não é. Ele é injusto. E Ele nem botou dinheiro nem no banco para que com juros o seu Senhor recebesse alguma coisa em troca. A cultura tomou esse servo aqui. Enquanto os servos estão tomados pela cultura, pensam como a cultura pensa, você não vê nenhuma ou quase nenhuma diferença entre ele e o mundano. Ele ri das mesmas piadas, ele pensa da mesma forma, ele age do mesmo jeito, o sexo ele vê da mesma maneira que o ímpio, o dinheiro, a família, o casamento, a educação de filhos. Não há quase, às vezes tem até ímpios que vivem melhor, têm um conceito mais nobre do que ele,
sobre algumas coisas. Meu amado irmão, que isso não aconteça comigo e com você. Que isso não aconteça conosco. Esse aqui era alguém que não fez diferença nenhuma na cultura. Ele não representou o seu Senhor. Ele não viveu como se o seu Senhor, de fato, ele não acreditou que o rei voltaria. Que o rei voltaria. É como as 5 virgens nécias, que não trouxeram azeite sobressalente. Não acreditaram que o noivo viria. Meus irmãos, e eu quero dizer para você, quantas vezes você e eu não temos que tomar um susto numa pregação dessa e dizer, meu Deus, é verdade, até tinha esquecido que Jesus vai voltar. Eu estou vivendo como se nem parece que ele vai voltar. A gente vai tocando um dia no outro, trabalho atrás de trabalho, e a gente acaba esquecendo de que o rei reina, de que ele voltará. Meus irmãos, não podemos ser engolidos pela cultura. A cultura vai dizer para você, aproveita a vida. É isso que a cultura está dizendo para você. Todo dia. É isso que os seus amigos e amigas dizem para você. Aproveita a vida. E aproveitar a vida é viver uma vida longe de Deus, de pecado, religiosa. Mas não faça isso, meu amado irmão, porque há uma recompensa eterna para você. Viva, porque o Rei reina. Viva como se Jesus já tivesse voltado. Viva para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e orar. Feche seus olhos. Ore o Senhor nesse instante.